Então vamos lá, galera, vamos dar continuidade aqui à disciplina, né, patologia das construções. Nós estamos falando aí sobre manifestações patológicas nas estruturas de concreto e o assunto agora é fissuras no concreto, né? A fissuração são manifestações patológicas muito comuns, né? Então são causadas aí por inúmeros fatores. A gente vai tentar descrever aqui um pouquinho de algum desses fatores. Então vamos lá para os slides. Isso aí. Então, vamos lá. Fissuras no concreto. Bom, elas podem estar relacionadas ainda lá na fase de projeto, né, onde a armadura, por exemplo, de flexão ela é insuficiente, ou a armadura de cortante, né, você colocou o estribo aqui menos do que necessário, né, ou você não previu um esforço de torção. Então essas fissuras podem aparecer simplesmente porque você não fez a previsão correta aí da taxa de armadura, né? No caso aqui, deficiência na capacidade resistiva, né? Uma viga que ela, embaixo, normalmente essas fissuras são nessa posição aqui causadas por flexão, né? Então, ou seja, a fissura de tração embaixo, então a armadura positiva, e em cima no caso da compressão. Então nessa fase aqui esse ponto aqui está submetido à compressão, então a armadura é insuficiente, né? A armadura para combater esse esforço de compressão. Então são fissurações em vigas submetidas à flexocompressão. Essa posição nesse corpo de prova aqui, né, é típica, né, de uma fissuração causada por compressão axial, né? Então, no caso aqui, sem confinamento e com confinamento. Ok? Então, nessas vigas aqui, nós temos aqui diversos exemplos, né? Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma fissura nesses dois pontos, né? São pontos onde o momento negativo são os maiores, então elas estão relacionadas aí a falha nas armaduras para combater o momento negativo. Então, são fissuração por flexão, como consequência da insuficiente seção de aço diante do momento negativo. No exemplo de baixo, ela está no meio do vão aqui, então é fissuração por flexão como consequência da insuficiente seção do aço diante de momentos positivos. Então, ou seja, a armadura positiva ela foi insuficiente, né? Ou talvez uma mudança de carga, se você aplicar uma carga não prevista aqui no meio desse vão também, ela pode levar a esse tipo de fissuração, né? Nesse caso aqui, a fissuração por esmagamento do concreto por insuficiência de armadura de compressão. Então, em cima nós temos aqui a armadura que vai combater os esforços de compressão, né? Se forem maiores do que a capacidade resistiva do concreto, né? Então ela vai fissurar por esmagamento aqui. E por último, fissuração por cisalhamento, né? Por insuficiência de armadura para combate ao cortante, ou seja, problemas, né, nos estribos, né? Então as armaduras, as fissuras vão aparecer com essa configuração aqui. No caso das lajes, né, aqui são muito comuns, né, esse tipo de fissura. No caso dessas aqui, nessas bordas, por questões de insuficiência, né, das armaduras de momentos negativos, tanto na face inferior quanto na face superior da laje. Nesse caso aqui, já é insuficiência de armadura positiva, né? Então, ó, fissuras por esmagamento do concreto devido à reduzida espessura da laje. Então, a laje é um elemento estrutural esbelto, né, fino. As fissuras surgem na face superior por deficiência diante de momentos positivos e na face inferior também com essa configuração por causa dos momentos positivos. Ok? Às vezes acontece. E no canto, por talvez falta de previsão desses momentos volventes, né, que aparecem aqui nas quinas das lajes. Então, às vezes eu preciso tratar essa quina, botar uma ferragemzinha aqui para combater esses momentos. Nesse caso aqui das vigas submetidas a esforço de torção, né, isso é muito comum. Por exemplo, se eu tiver aqui uma laje em balanço, né, uma marquise, né, ou um pergolado conectado a essa viga, ela vai gerar um esforço de torção. Se
Se esse esforço não for previsto, ela pode sofrer esse tipo de fissuração, né? Já do lado de cá, a gente tem aqui as fissurações causadas por problema de punção, né? A ineficiência da armadura de punção. Isso aqui pode levar lá já à ruptura aqui, né? Ao colapso. Tanto uma quanto outra, né? Então essas armaduras têm que ser previstas. Uma outra forma de fissuração muito comum são as fissurações por contração plástica, né? Aquelas que ocorrem sequencialmente ao lançamento do concreto, quando o concreto está secando ali nas primeiras horas, geralmente por ineficiência da cura, né? Então você tem que entrar com a cura no momento correto. E aí a água do concreto sai por evaporação. Se você não impede isso nas primeiras horas, o concreto não tem resistência suficiente para impedir essa contração, né? E aí ele vai fissurar, vai criar aquele mapeamento. Isso é muito comum também, né? Velocidade do vento, né? A gente falou no outro vídeo, velocidade do vento, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, todas elas interferem nessa questão aqui da contração plástica. Uma outra situação que ocorre muito é o assentamento do concreto. É muito comum quando você chega numa laje, numa viga, e vê todo o mapeamento da ferragem por cima, assim. Normalmente isso ocorre quando o concreto está com muita água, né? Então, o concreto a gente chama de estourado aí, com bastante água. Então, há um assentamento do concreto e a perda de aderência, né? E aí você consegue ver o mapeamento de toda a fissura por cima da peça, porque o concreto simplesmente abaixou ali. E aí você ainda tem problema, né, de perda de aderência entre o concreto e o aço. Pode aparecer uma fissura, né, entre a capa superior e a parte inferior do concreto e do aço. Então isso é extremamente prejudicial também para a capacidade resistiva do elemento. No caso do posicionamento, né, falhas de posicionamento, a gente comentou também no vídeo anterior, fissuras causadas pelo deslocamento da armadura principal em relação à posição original. Isso ocorre muito, por exemplo, na hora da concretagem, o pessoal está caminhando por cima da laje e pisa e abaixa, né, essa ferragem. Então essa ferragem que deveria combater o momento negativo nessa posição original aqui, ela nessa posição ela não vai combater mais, então com o efeito do momento do peso próprio da estrutura, ela vai fissurar. Abrindo essa fissura, eu abro caminho aí para agentes agressivos. Essa fissura pode chegar ou ultrapassar aqui a armadura, né? E aí abrindo espaço aí para agentes agressivos, corrosão da armadura, né? E futuramente, né, essa marquise aqui pode entrar em colapso e via a ruína. Ok? Então é isso aí. Então essa parte de fissuração é uma parte mais curta. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Grande abraço e até a próxima.